fato é que o Sport entrou em campo 2 vezes nesse sábado, acabou dando alegria para a torcida nas 2 oportunidades, tanto na vitória sobre o Petrolina, na Ilha do Retiro, pelo Pernambucano, quanto pela Copinha, 16 avos. Só que eu acho que o resultado da Copinha merece abrir aqui a nossa pauta do esporte. Porque, por exemplo, assim que se confirmou a vitória do Sport sobre o Corinthians, a gente recebeu essa mensagem aqui, ó, de Inácio. O jogo que a torcida do Sport quer telecast acabou agora na Copinha. Isso aí já estava absolutamente assimilado, mas foi um indicativo de que a gente estava indo pelo caminho certo mesmo. Obrigado, Inácio, pela força mais uma vez, obrigado pela colaboração. E agora deixa eu dar as boas-vindas a Fred, oficialmente, e ao Maestro Cássio Zirpoli, que estão aqui comigo para a gente analisar esse sábado, né, para a torcida do Sport, que acabou sendo absolutamente positivo, mas não resta dúvida, Fred, que o feito alcançado na Copinha contra o Corinthians acaba merecendo todo o destaque aqui, né, do nosso olhar, da nossa observação. Celso, passando um pouco até dos nossos bastidores, né, para quem está assistindo, quando acabou o jogo do Sport, eu já fui no grupo e falei, é melhor a análise do Sport começar depois da Copa São Paulo, porque eu percebi, e era natural essa percepção, que havia uma mobilização da torcida para assistir o jogo. Era o jogo principal do Sport TV ali da noite. A gente sabe que o Corinthians ele mobiliza a torcida, né? O Corinthians joga a Copa São Paulo, né, para buscar o título. Tem uma tradição nessa competição, a tradição da base. E era um jogo grande porque há uma relação especial que está sendo construída entre essa geração da base e a torcida do esporte. E essa noite, Celso, ela levou um pouco o grau dessa relação. E é por isso que, antes mesmo da bola rolar, a gente já começou a conversar, tipo, segura um pouquinho, começa o programa meia hora mais tarde, ia começar às 8, começou 8h30, 8h40, estica um pouquinho a análise do Fortaleza, para que quando a gente sente aqui para falar do esporte, a gente fale também da Copa São Paulo. Fosse uma derrota, fosse a vitória que mesmo com o placar de 2-1, ela deve ser tratada como uma vitória de imposição, uma vitória maiúscula, né? E eu vou deixar que Cássio siga mais com essa análise, até porque parte dessa relação que eu estou aqui sublinhando, tá, Celso? Que essa geração, e essa geração inclui Paulinho, que hoje deu passe para Wagner Love, essa geração inclui alguns jogadores que estão no Recife. E ela, talvez até pela maturação, né, por a gente viver um momento em que redes sociais nos aproximam, mais jogos são transmitidos da base, e é uma base boa. É uma geração interessante. E aí eu concordo com o Inácio, eu acho que havia uma expectativa maior para essa atuação e para esse resultado do que o jogo contra o Petrolina. O jogo do Petrolina era só assim, não me invente de jogar horrível, de perder ponto ou de vencer com um pênalti arrumado ali aos 30 e tantos do segundo tempo. Como a atuação do estadual foi ok, você transfere toda a carga de energia para a Copinha. E aí bate, e eu vou introduzir Cássio dessa forma, em algo que Cássio quer, uma bandeira de Cássio. Qual é a bandeira de Cássio? Que a Copa São Paulo não deve ser apenas um descarte de jogadores que poderão ser, abre aspas, utilizados no profissionais. Por que eu digo abre aspas? Porque se Aju, se Riquelme, se outros jogadores tivessem ficado no Recife, eles estariam jogando 10 minutos, ou nada, ou zero. Né? Paulinho entrou nesse jogo, não entrou no primeiro. Tá? Então o Cássio defende muito que ter uma equipe forte na Copinha ajuda na maturação desses atletas e até mesmo para que eles criem um certo lastro quando precisarem jogar no estadual. E aí eu concordo com o Cássio quando ele diz o seguinte: 2, 3 semanas não vai mudar muita coisa em começo de ano desses caras estarem no elenco principal ou na Copa São Paulo. O único ponto que precisa ter cuidado nesses casos é a duração dos contratos dos principais jogadores. Né? Você não pode ir para a Copa São Paulo tendo jogadores expostos aí com contratos curtos. Mas, Cássio, pode seguir daqui, porque eu diria que o dia de hoje ele coroou um pouco nessa sua bandeira, essa sua forma de analisar como os times devem encarar a Copinha.
Fala, Fred, Celso, a galera. Até porque a sua contrapartida, ela não tem relação nenhuma com a base. Se o time não tem contrato pronto, porra, o azar não é da base, o azar não é de Suede, não é dos outros jogadores. Isso aí é uma questão de organização. Então, assim, se a contrapartida que você falou é essa, então não, eu considero irrisória. Porque isso aí é o óbvio. Você não pode mandar um time que tenha talentos com um contrato que não tenha nenhuma segurança para o clube. Aí é burrice, o nome é outro. Então, desconsiderando essa parte, Fred, considerando que o trabalho é uma escolha, tipo, a gente é melhor não ter o time os melhores jogadores na Copa São Paulo e poder utilizá-los logo no estadual e tal. Sempre me incomodou. Eu sempre reconheci que era uma visão menor, uma visão mais escanteada em relação a isso, mas a forma como eu enxergava, que eu nunca gostei muito da ideia desses jogadores, assim, você tem todo um trabalho da base, vai sendo feito, e quando começa o estadual na pré-temporada, o treinador vai lá, não, 20 jogadores lá, e só para a base, só para o principal, porra, isso é massa, e é assim que se revela o jogador, é tudo bem, mas existem janelas. Eu não acho que a janela da Copa São Paulo, o torneio mais tradicional do país nessa categoria, não é o maior Campeonato Brasileiro, o torneio de turno, assim, um campeonato já é maior, mas o mais tradicional é a Copa São Paulo, que é uma competição muito curta. Eu não concordo muito que, tipo, faltando 3 dias, se discuta se o centroavante vai jogar ou não a Copa São Paulo. Isso atrapalha o resto do time inteiro, pô. Aí vamos supor, a Ju poderia estar jogando Pernambucano, poderia ter jogado contra o Maguari e contra o Petrolina. Assim, não mudaria a vida francamente, não mudaria a vida do esporte muito. Talvez era o jogador ganhando cancha e tal, mas mudaria a vida de todos os outros jogadores que estão lá em São Paulo. E esse time que agora vai chegar ao 6º jogo, já fez uma primeira fase, sem tomar gol, passou do Zumbi de Alagoas com muita facilidade e agora venceu o Corinthians. Veja só, eu acompanho, se procura acompanhar a Copa São Paulo no que é possível, e o Sport fez 5 boas partidas. Tipo, o Sport já chegou outras vezes. Não chegou muitas vezes, não, tá? Inclusive nas oitavas de final, é só a 4ª vez em 21 participações que o Sport chega entre os 16 melhores. As outras foram em 94. Até porque para chegar entre os 16 na Copa São Paulo é chato, viu, meu amigo? Hoje é pior, né? Antigamente até tinha menos times, hoje são 128. Mas mesmo assim, sempre foi difícil. Você nunca largava nas oitavas, não. Você sempre tinha que passar algumas fases para chegar nas oitavas. Então, assim, quando o Sport lá em 94 chegou, ele passou algumas fases. 94 caiu nas oitavas, 97 chegou nas quartas. Foi o time de Irani, por exemplo, o time que tinha Irani, que depois foi usado no principal, fez os gols do título do Sport 98. E a outra foi, acho que, deixa eu até anotar aqui, acho que é 2016, deixa eu ver aqui. E 2016, que foi uma campanha muito boa. Curiosamente, se eu não me engano, foi eliminado pelo Cruzeiro, vai jogar com o Cruzeiro. Jogou com o Cruzeiro nas quartas e agora vai pegar o Cruzeiro nas oitavas. Nem sempre o Sport foi bem em todas as partidas. De repente não precisava, teve um jogo até que choveu muito, assim, o gramado não ajudava, tem condição, mas eu acho que o Sport foi bem superior aos adversários em todos os jogos. O 0-0 com o Comercial, por exemplo, a partida é um absurdo o jogo ter sido 0-0, já da primeira fase, assim, agora. Os dois estavam classificados e tal, mas assim, o Sport assim, perdeu uma quantidade de gols, só para mostrar assim, que o resultado que o Sport não ganhou, ele foi muito melhor do que o Comercial. Esse jogo contra o Corinthians, para a galera que assistiu, acredito que muita gente está acompanhando a gente aqui, tem assistido essa partida, eu acho que o Sport foi melhor os 90 minutos do Corinthians. O Corinthians abriu o placar, fez 1-0, o Sport não acusou o golpe. Poderia ter acusado o golpe, tá? Porque o Sport estava até bem, toma um gol ali no lançamento. É um lançamento do Corinthians, é um chutão e que vira. E assim, mas o Corinthians tem um mérito lá na frente, mas assim, não foi uma bola trabalhada até sair o gol do Corinthians. E o Sport não acusou o golpe. Não teve tantas oportunidades no primeiro tempo, mas teve o controle do jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, veja só, não é demérito ao Corinthians, porque o Corinthians é o maior campeão. Inclusive, é justamente falando que como é surpreendente ver o maior vencedor da Copa São Paulo, decacampeão, 10 vezes campeão da Copa São Paulo, um time que é sempre duríssimo, sobretudo pela quantidade de jogadores que consegue revelar, pela quantidade de títulos que tem, pelo apoio que tem, sempre tem ver a torcida lá na Fonte Luminosa, e não parecia que era o time sub-20 do Corinthians. Ou então não parecia que era o time sub-20 do Sport. O que eu quero dizer é o seguinte, tinha alguém ali que estava com uma categoria diferente. Pode ser um pouco de exagero, mas foi assim que eu vi. Eu vi o Sport muito superior de uma forma assim impressionante, Fred. O Sport foi muito melhor do que o Corinthians. No final, o abafa é abafa, pô. Se leva uma bola ali, o Corinthians empata, beleza do jogo. Se o Sport tivesse perdido de 1-0, como estava perdendo até os 20 minutos do segundo tempo, tivesse terminado 1-0,
a gente estaria dizendo aqui, pô, meu amigo, foi uma boa partida que o Sport fez. Mas o Sport não fez uma boa, o Sport fez uma ótima partida, foi muito melhor. E com jogadores, a Ju, ele é lá da parte lá da defesa para o meu campo. Lucas André, um cara muito forte. Esse vai tomar, em algum momento, vai tomar o lugar de Ronaldo Henrique, do jogador de futebol Ronaldo Henrique. se é possível. Mateuzinho, se soltar a bola um pouquinho mais, mas assim, veja só. Você também tem que ver, e aí JP é muito bom nisso, de tentar ver, não é muito fácil, a campeonato de base com algum desprendimento. Que seja o seguinte: esses caras estão em formação. Porque algumas coisas irritam. Aí, porra, é a bola que prende demais, é o passe que, porra, de vez em quando é só o passe óbvio, era o passe melhor, e o cara, de vez em quando, na base, não quer dar o passe óbvio, ele quer dar o passe com o maior efeito, com a maior qualidade técnica, com o maior refino possível. De vez em quando, o feijão com arroz era o que precisava para a jogada prosseguir. Então, essas coisas acontecem, é absolutamente comum, mesmo em super times do sub-20. Isso é normal. Na hora que você tenta eliminar, na hora que você vai desconsiderando, Fred, você vai, melhor dizendo, você vai absorvendo essas ressalvas. Ou seja, porque o Sport fez tudo isso. O Sport irritou nessas coisinhas, tudo isso. Mas o Corinthians muito mais. Porque o Corinthians errou muito mais do que o Sport. Mas na hora que você absorve todas as situações comuns a um jogo sub-20, foi uma partida muito bem jogada. É um time muito bem organizado, onde o tempo todo... Eu até coloquei no Twitter, foi a única tweetada que eu dei o jogo, nem consegui botar a matéria no ainda. Que eu disse, pô, vou até fazer um postzinho, porque era justamente isso. E é até o que eu vou falar um pouco agora, depois de falar da partida. Que não é um post sobre o jogo. Na verdade, vou falar o post que eu nem coloquei no ar, que é a forma de enxergar a organização que você pode fazer na Copa São Paulo. Revelar jogador é óbvio que é essencial. Todo mundo quer revelar. O Palmeiras nem precisa revelar a Hendrick, né? A Hendrick já era uma realidade, mas jogou a temporada sub-20 pelo Palmeiras e ganhou tudo ano passado. Mas, assim, todo mundo quer revelar um jogador. O Sport precisando muito, se repete, revela um, já paga uma conta, porque vendeu no passado, vendeu Gustavo, vendeu Mikael, vendeu Maílson. Esse ano, até o momento, não tem ninguém assim preparadíssimo para ser vendido. Mas, e agora vem o mas, com um time, com um conjunto, com um time organizado, na minha opinião, eu acho, eu vou falar assim, o JP pode discordar, você pode discordar, qualquer pessoa discordar, mas é a minha opinião que eu tenho muito tempo, eu acho uma coisa óbvia. Assim, que o objetivo é revelar. Mas se o time estiver arrumado, a chance de revelar é muito maior. Então, se faltando 3 dias, 4 dias, porque isso não aconteceu nessa viagem, até quando o Sport poderia ter, se não me engano, Vitor Gabriel, tá? O lateral esquerdo do Sport o Sport poderia até ser melhor. Mas no geral, do que quem já mais viu poderia o Sport estar? fazer. Não, conclui, cara. Quem pergunta a Pedro quem mais poderia estar? O JP está aí, ele pode ajudar. Tem idade que poderia estar ainda nesse time, além de Vitor Gabriel, seria Paulinho, que deu uma assistência hoje pelo profissional. Né? Ítalo, volante. Mas Paulinho não precisava estar. Paulinho já era o jogador que estava já. Paulinho seria um rebaixamento. Integrado, Veja só a diferença. Paulinho já estava integrado ao profissional. Ele tem a idade, mas ele já estava integrado. A questão é essa. Vitor Gabriel, que é um cara que foi convocado para a seleção brasileira sub-16, é um cara que não está integrado ao profissional. Já teve uma oportunidade contra o próprio Corinthians, inclusive, uma vez. A primeira vez foi desastrosa, mas depois já teve outra. Esse cara poderia. Mas a questão não é perder 1 ou 2 jogadores. É o desmonte. É de repente o treinador, como já viu, o treinador, não, botou 5 jogadores e tal, e manda um arremedo de time para a Copa São Paulo. Aí vai para a Copa São Paulo, leva 3 lapadas. Viajou para quem, porra? Não revelou ninguém. Fez uma campanha curtíssima. O time precisou se preparar lá em 3 dias para começar a competição. Ninguém rendeu. Assim, é isso que eu falei. Eu nunca concordei com isso. Eu sempre achei difícil de entender. Eu ia falar outra palavra, mas não precisa ofender, não. Eu sempre achei algo difícil de entender. E dessa vez o Sport perdeu, porque tipo, não era para Paulinho estar nesse time. Paulinho já está integrado. Vitor Gabriel poderia, mas beleza. Mas não precisava, porra, tira Ju, tira Maraca, tira Lucas, tira Mato. Porra, vai mandar quem? Tem alguns times que... Só para fazer um adendo, Cássio, eu não tenho 100% de certeza, mas se eu não me engano, o Vitor Gabriel até sentiu uma lesão recentemente. Pronto, ou seja, não foi nem por essa opção. Mas muitas vezes já aconteceu de mandar o sub-18. O Sport já mandou o sub-18, porra. Porque o sub-20 foi esfacelado, ficou utilizado, ficou treinando com o profissional. O sub-20 ficou treinando com o profissional para ser integrado, beleza. E você não lembra de nome de nenhum jogador. E nem dos que ficaram, e nem do sub-18 que viajou. Ou seja, você não teve nenhuma coisa nem outra. Então, assim, na hora de uma organização, a Copa São Paulo, ela pode ser tratada como o fim do ciclo. O Pernambucano está começando agora pelo calendário. O Pernambucano é que está errado. O Pernambucano era para ter começado tão cedo. A Copa São Paulo ela joga em janeiro, num período que não tem jogo profissional nenhum.
Então, assim, dá para deixar a Copa São Paulo, dá para deixar um time bem organizado. Se o time estiver bem organizado, esse time do Sport foi campeão pernambucano sub-20, ganhando 14 jogos, pô. Deixa eu até ver a campanha foi essa. Mas eu acho que foi 100%. Jogou esse time que está lá. Exatamente. São 14 jogos, 14 vitórias, 55 gols a favor e 4 gols sofridos. Essa campanha terminou em dezembro. Deixa esse time jogar. Riquelme ficou a um gol de ser artilheiro, estreando só depois da metade da primeira fase. Na reta final. Deixa esse time jogar, deixa esse time completar o da Copa São Paulo. Aí, quando for ter a Copa do Brasil Sub-20, o Sport está fora do brasileiro pelo ranking, mas quando for ter a Copa do Brasil Sub-20, o próximo Pernambucano Sub-20, aí você já faz o ciclo. Você pode ficar alguns jogadores que pode até jogar 2 anos de Sub-20, mas um Aju vai para o profissional. Lucas André, até pelo tamanho do cara, meu irmão, aquele cara cara daquele tamanho, bota no profissional. Cara. Ou é futebol, é basquete aquele cara. Bota no profissional. Mas deixa terminar o ciclo, porque essa campanha, o Sport tem bons valores, tá com ótimos valores individuais nessa campanha. Mas esse time vai chegar ao 6º jogo e não interessa como vai ser contra o Cruzeiro. Porque o Sport, nunca foi tão... O máximo que o Sport fez foi passar uma fase a mais, foi chegar nas quartas. O que está sendo feito até aqui, muito mais do que uma grande atuação individual, como, por exemplo, aconteceu, foram 2, no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2008, que foi no Rio Grande do Sul. O Sport foi vice-campeão brasileiro Sub-20. Foram 2, tinha Ciro e Saulo. Ciro já tinha sido até usado pelo profissional em alguns jogos, mas assim, era Saulo que pegou vários pênaltis, e os dois foram para o Mundial Sub-20 depois daquela competição. Ali também tinha, acho que um meia, que até depois teve a confusão da porra. Negócio de pegar contrato, de sair, acabou a carreira. Mas, enfim, esse time agora, ele tem bons valores individuais, mas, nesse momento, é o conjunto desse time. É a forma como esse time trabalha a bola, a forma como esse time cria situações de jogo. Eu vi esse jogo com muito mais atenção do que o Sport Petrolina. Vi o Sport Petrolina, beleza, mas eu acho que com muita gente, o meu interesse maior era muito mais o Sport Corinthians, porque era o maior desafio técnico que esse time teria. O time tinha feito 4 boas partidas, mas com adversários menores, Volta Redonda, Comercial, Inter de Limeira, Zumbi. Ótimas partidas, jogou bem contra esses 4. O sarrafo seria maior agora. E o desempenho se manteve. É uma campanha com... São 5 vitórias, não, 4 vitórias e um empate. 4 vitórias e um empate. É uma campanha até aqui, com resultados e, o mais importante, desempenho coletivo. E com esse desempenho coletivo, todo esse time, agora encerra a minha análise, que é assim que eu vejo. Eu repito, posso estar enganado, tá? Só quis falar aqui o resumo da forma como eu vejo. Esse desempenho coletivo acima da média, na minha opinião, ele está valorizando todos os outros jogadores. A Ju já era uma realidade, beleza, mas era importante que a Ju estivesse lá, porque outros jogadores estão jogando um desempenho melhor porque ele está lá. Contra Maguari e Petrolina, a Ju não vai deixar de ter oportunidade profissional, não. E se deixar, quem está errado é o Sport. Se deixar, quem está errado é o Sport. Agora, os outros lá não teriam essa oportunidade. O outro time, se você tirasse os principais nomes que todo mundo achava que já nem deveriam estar lá, deveria estar treinando aqui e tal, esse time já poderia estar de volta ao Recife. E vários jogadores que estão desabrochando lá já poderiam não ter tido outra oportunidade. Então, copinha é para revelar, base é para revelar, é óbvio que é para revelar. Mas não é para revelar o cara sendo peladeiro, porra. Você pode revelar o cara sendo desde a base um cara com fundamentos técnicos, com bom desempenho individual e com senso coletivo. Que coisa melhor do que um time com 20 anos, os caras com 20 anos estarem jogando, e você fala, porra, esse cara vai ajudar, vai ser muito mais fácil a adaptação desse cara. Um time que aos 20 anos já é obediente coletivamente. Ou seja, porque o que eles podem fazer? Os caras lá e revela, aí o cara, depois dos 20 anos, é que o cara vai ser obediente coletivamente. Esses caras que estão lá já são obedientes coletivamente. Esse Lucas André, se ele for integrado, ele vai ouvir Anderson e vai entender como ele está ouvindo Suede. A Ju vai ser a mesma coisa. Mateuzinho, se melhorar um pouco o trato com a bola ali, é muito rápido, mas assim, prende um pouquinho. Juan Xavier, ótimo jogador. O coletivo desse time já é uma escala de uma base que há muito tempo eu não vi na base do Sport. Tá? A maior revelação que o Sport já teve, disparado, é a de 94. Revelou 4 caras da seleção brasileira. Revelou seleção brasileira principal. Que foram em algum momento, ou no Sport ou fora do Sport, mas chegaram na seleção principal, era um time só. Juninho Pernambucano, Chiquinho, Adriano e Leonardo. Aí é foda. Aí é um pouco difícil de isso acontecer novamente. Mas aquilo, foi em 94. A gente está quase 30 anos depois. E coletivamente, então, repito, coletivamente,
Sport já teve bons desempenhos, como eu acabei de falar, já foi vice-campeão brasileiro sub-20, mas aquele time coletivamente não era como esse está se mostrando ser. JP, primeiro agradecer aqui a presença de JP, né? Porque nesse momento ele tem uma missão aí estava assistindo Palmeiras e Juazeirense, né? Mas eu disse, JP, pô, a vitória é importante do Sport, todo mundo querendo ouvir uma análise. E JP, para quem não acompanha a gente de forma regular, é um profissional que hoje estuda a base, né? Trabalha com a base e nos ajuda muito, né? A jogar uma luz mais detalhada sobre, né, todos os clubes aí da região, né? Ele está sempre acompanhando por perto e naturalmente, né? Até porque hoje trabalha com o esporte, ele tem um conhecimento muito de perto, né, dessa geração. JP, eu queria primeiro tua análise sobre essa visão de Cássio, se você concorda, que acha que a Copa São Paulo é parte fundamental do processo de maturação de um jogador, que deve ser privilegiada de forma racional, naturalmente, né? Que deve ser privilegiada dessa forma. E aí você também já pode trazer detalhes relacionados, porque Cássio falou algo interessante. A gente já imaginava a Riquelme, já imaginava a Ju, mas aí hoje você entra aqui no chat, Fábio rouba a cena, né? Então você já tem mais jogadores sendo adicionados a uma lista. A uma lista tem Ítalo e Pedro que ficaram no Recife, né? Que já tiveram chances. Pedro não poderia, né? Pedro não poderia jogar Copinha. Sim, Ítalo poderia. Mas assim, mas eu tô até falando além da Copinha, uma lista de jogadores da base, porque a gente abre, né, Twitter, tem sempre uma demanda. Pô, eu queria ver Ítalo, eu queria ver Pedro. Eu nem sou um deles, inclusive, porque eu não gostei muito da entrada, sobretudo de Ítalo no time em 2022. Pedro eu achei melhor, né? E não gostei. Acho que Ítalo é um cara que se aprender muito a jogar sem a bola, a marcar mais duro, mas obviamente quando tem a bola no pé ele gira jogo, tem uma facilidade de jogar de cabeça erguida. Isso é sempre muito bom. Então eu queria essas duas análises. Se você concorda com essa linha de Cássio, né? E quem está aproveitando bem essa chance nesses 5 passos que o Sport já deu nessa copinha? Seguindo, né? Abrindo com esse debate que a gente tem já em momentos no ar, fora do ar, né? Eu vejo o futebol de base, né? O futebol de formação, formativo, como tendo 3 pilares mais importantes para você formar, né? Para você ter uma base forte, formar bons jogadores. São eles, primeiro, uma boa captação, que é onde você vai encontrar atletas interessantes, atletas de maior talento. O segundo, você ter bons profissionais, né, na casa, para poder estimular esses bons talentos que a captação vai estar ali trazendo. E o terceiro ponto é colocar esses jogadores em nível competitivo alto, né, que aí talvez seja uma das principais dificuldades, né, sobretudo quando esse ano a gente perde, né, e aí falo a gente por hoje ser um funcionário da base do esporte, né, a gente perde a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, o time ter participado ali do Brasileiro de Aspirantes, né, o Brasileiro Sub-23, que inclusive a partir de 2023 vai ser descontinuado, já foi uma forma de tentar, né, fazer esse ajuste, poxa, perdemos o Brasileiro Sub-20, perdemos o Brasileiro Sub-17, né, a gente vai ter buscar saídas, né, foi até estudado que uma possibilidade desse time participar da Série A2, né, mas acabou encontrando o Brasileiro de Aspirantes como a melhor das saídas para esse primeiro momento, né? E a Copinha, sendo depois, e aí Cássio falou muito bem, né? Hoje o principal campeonato de base é o brasileiro, né? O oficial, é o chancelado pela CBF, é onde estão um calendário mais regular, com pelo menos 10 jogos ali para todo mundo, né? Com viagens ao longo do Brasil. Mas a Copinha é um campeonato extremamente tradicional. E eu venho batendo na tecla desde o início, né? O fato de, poxa, o Sport, por exemplo, pegou um grupo com Comercial de São Paulo, Inter de Limeira de São Paulo e Volta Redonda. Tá, Comercial, Inter de Limeira, Volta Redonda não são times de nome, não são times tão, né, na mídia hoje que você não acha, pode achar que não tem times tão fortes, mas são times que estão ali no centro comercial. Então esses times estão sempre sendo
São times que comercialmente já têm um dinheiro, comercialmente já estão no centro que podem atrair os atletas, atrair os empresários dos bons atletas, conseguem ocasionalmente ali, poxa, vai ter um cara que é ali de São Paulo, ali da região do interior, que passou no Corinthians, passou no Palmeiras, passou no São Paulo e foi dispensado e prefere ficar ali pela região. Então esses times sempre estão sendo bastante competitivos e ao longo do ano, no estadual, e aí com todo respeito, mas dentro da própria campanha que Cássio citou aqui do estadual sub-20, na primeira fase o Sport jogou grande parte dela com seu time reserva. E Cássio já passou os números, 50 gols feitos em 14 jogos, né? 14 vitórias em 14 jogos, 100% de aproveitamento, em que pese que o time reserva esteve jogando grande parte, né? Então, assim, esses times que estão nesses outros centros, eles estão o ano inteiro. Quando você bota a Inter de Limeira no Campeonato Paulista, a Inter de Limeira vai jogar contra Santos, vai jogar contra Red Bull, vai jogar contra Corinthians. Você bota o Volta Redonda no Campeonato Carioca, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Vasco. Então, vice-campeão carioca, né, inclusive. Isso. Então são times pequenos, menores, mas que dentro de um trabalho de base, dentro de uma competição o ano inteiro, estão disputando Carioca, Copa Rio, OPG, Copa São Paulo, Campeonato Paulista, e sempre tendo nível competitivo, né? E aí, quando você traz os times nordestinos para a Copinha que vão enfrentar esses times, você já coloca um nível de disputa acima, você já coloca um nível competitivo acima, você já coloca um nível de preparação acima, um nível de teste que muitas vezes a gente passa boa parte do ano sem ter, né? E aí eu concordo com o Cássio de que sim, é importantíssimo você ter um planejamento bem estruturado para a Copinha. Eu vou bater sempre na tecla. Eu acho que a finalidade última, né, o final ali tem que ser sempre o profissional. A prioridade tem que ser o profissional. Se há uma programação, uma logística, feito, por exemplo, o Vasco, o Flamengo, os times estão fazendo, né? O sub-20 desses times estão jogando esse início de estadual, enquanto o profissional está tendo uma preparação ali maior, mais estruturada. O Vasco, se eu não estiver enganado, foi para os Estados Unidos para fazer uma pré-temporada diferente, né? Enquanto a base e reservas estão estreando no estadual. Mas no momento em que, poxa, o Sport estreou quarta-feira, né, no Pernambucano profissional, jogou hoje já novamente profissional e está jogando com o seu time principal. A gente está vendo em campo Thierry, Sabino, Wagner Love, né? Tá vendo contratações como Vargas, como Edinho, que são contratações que geram expectativa, o goleiro Renan. Então, quando a gente tem isso, né, é um fato que o que tem de melhor, o que você tem de possível disponível, idealmente tem que estar disputando a Copinha, né? Ou pelo menos deveria estar disputando a Copinha. Para a própria preparação desses atletas para um futuro. Né? Se muita gente tem visto Marcelo Aju, Juan Xavier, Lucas André, que são os de maior destaque, Riquelme fazendo gol, né? Riquelme que já não vem jogando esse mata-mata porque sentiu uma lesão ali naquele terceiro jogo, num gramado muito ruim, né? E eu já vi que no chat algumas pessoas até perguntaram se ele volta, e eu vou ser bem claro. A gente, como a base como um todo, né, o pessoal viajou com uma estrutura boa, uma estrutura adequada para São Paulo, e a gente tem tentado blindar eles ao máximo, tem tentado deixar eles fazer o trabalho deles ao máximo, sem estar levando, né, outras preocupações, sem estar buscando outras preocupações, entregando a ele outras preocupações. Então, nesse momento, eu confesso que eu tenho tido bastante contato com um analista que está lá, mas o meu contato é, tu tá precisando de quê? De relatório. Tá precisando o quê? De adversário, de vídeo. O que é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso te munir com informação? Com relação à informação lá de bastidor, né, de dia a dia, de como é que tá tal jogador, volta, não volta, como é que tá a escalação. E isso nem eu e nem ninguém que não está lá em São Paulo, né, tá digamos assim, preocupado. A gente tá focado em deixar eles poderem desenvolver o trabalho principal, porque a gente acha que é um trabalho que tem bastante projeção. Essa vitória, a campanha, né, inicial já mostra isso. Essa vitória hoje, como foi, né, jogando bola, se impondo desde o primeiro minuto contra o Corinthians, e o Corinthians em casa, né, não dá para dizer que não, o Corinthians jogando em casa, com sua torcida, com todo mundo abraçando, né, por mais que tenha jogadores
que estão no profissional, jogadores que estejam na seleção, mas é o Corinthians, sempre é um time muito forte, sempre é um time muito competitivo, não à toa é o maior campeão dessa competição, né? Então, para a torcida, o que eu posso dizer é esperar jogo a jogo, né? É assistir jogo a jogo e acompanhar cada informação que o clube vai revelar, acompanhar os bastidores. A coletiva de Marcelo Aju hoje já é uma coletiva muito forte, e quem tem acompanhado os bastidores vê que ele é um capitão bem presente, que sempre na roda ali de pré-jogo, de pós-jogo, sempre está falando, sempre está demonstrando o apoio ao grupo. E aí, JP, isso é mais uma coisa que a Copinha ajuda, né? A formar até líderes, né? Porque Marcelo Aju vai se consolidando como líder, né? Exatamente. E quando não tem Marcelo Aju... E aí, como tem uma cobertura grande da mídia, a torcida já começa a identificar nele essa função de líder, esse perfil. Para além da parte técnica que ele tem, para além da parte tática de poder atuar em várias funções, né? No jogo passado, por exemplo, Marcelo Aju inicia de zagueiro, que é a sua posição de origem, mas ao longo do jogo é movido para a lateral direita e termina o jogo dando assistência do terceiro gol na linha de fundo. Pisando na linha de fundo dentro da área e dando aquela assistência ali voltando para Juan Xavier fazer esse terceiro gol, né? Então, assim, é extremamente importante que esses jogadores estejam expostos a contextos competitivos de alto nível. Seja a Copinha, seja o Brasileiro, seja alguns campeonatos particulares que tem, né, ao longo de todo o Brasil. Aqui em Pernambuco, até o Retrô tem feito a Aldeia Cup, que vai do Sub-13 ao Sub-16, e esse ano também inaugurou a Copa Atlântico, que é Sub-19, né, que são competições que têm ajudado a rodar o elenco, a botar os reservas para ter mais cancha, a você poder dar mais tempo de jogo a quem não tem jogado tanto ao longo do ano. Copa Brasileirinho, que o Sub-17 no início de 2022 participou, né, é algo que a gente debate muito. O Sub-17 do Sport em março de 2022 foi para Brasileirinho, acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro na Copa Brasileirinho, e em abril, na Copa do Brasil, e aí é uma competição oficial de mais peso, na segunda fase eliminou o Cruzeiro. O mesmo time do Cruzeiro que tinha eliminado o Sport 2 meses atrás. Mas por quê? Porque o Sport já conheceu, já sabia como o time se portava, né? Já tinha jogado contra, já sabia o que podia esperar, e aí pôde fazer toda uma preparação. Então imagina se esses jogadores estão sendo expostos a esse contexto de maior nível, né? Esse contexto de maior competitividade o ano inteiro, o que vão poder entregar, né? A gente fala muito do G12 ali, podemos dizer, né? Colocando jogadores com 17, 18 anos. A gente vê um Vitor Roque saindo do Cruzeiro para o Atlético Paranaense e decidindo o jogo de Libertadores, em mata-mata de Libertadores aos 17, 18 anos. Né? A gente fala de um Hendrick, mas esses caras estão expostos a esse contexto de altíssima competitividade desde cedo. Né? É você saber... E tem outra questão também. Esses times, eles têm alguns times sub-20, pô. Isso. Tipo, assim, tem uns 2 ou 3 times sub-20. Assim, tem 30 jogadores no nível técnico muito alto, onde o segundo time seria competitivo e muitas vezes é competitivo. É competitivo. O Sport ainda não tem a capacidade para ter meio time competitivo. Ou você tem um time competitivo e não é abdicar do jogador fazer falta no profissional. Não é isso não, porque isso vai chegar. Mas assim, se não puder, é uma escolha. Pronto, meu irmão. O que pode ser melhor. O que era melhor nesse momento era ter a Ju contra um... Posso estar enganado, minha opinião. Era melhor ter a Ju contra o Maguari, com todo respeito, contra o Maguari, contra o Petrolina, ou ter a Ju nessa campanha. Eu acho que a Ju não perderá espaço por não ter participado dessas partidas, que ele poderia ter ido bem, já ter recebido chance de ficar de vez. Eu acho que isso não vai deixar de acontecer. Agora, isso não é só a Ju. Se ele não estivesse em São Paulo, várias outras atuações não estariam acontecendo no nível que estão acontecendo. E assim, porque deixou de ganhar 2 pontos contra o Maguari. Foi contra o Petrolina, fez até uma boa partida. Veja só, o espaço vai existir, vai ter jogo pra caramba, daqui a pouco vai começar a Copa do Nordeste, vai ficar um jogo em cima do outro, ainda vai ter jogo pelo estadual para jogar. Agora, nessa competição que encerra um ciclo desse time, eu acho que não teria mais. E repito, isso que a gente está debatendo, na verdade, é o que o Sport sempre fez, certo? Antes de a gente ficar defendendo algo, era melhor assim. Na verdade, sempre foi assim, ou quase sempre foi assim.
o que me chama a atenção, é isso que eu estava falando, é que esse ano, especificamente esse ano, está sendo diferente. Tinha sido, eu não estou falando de hoje, o Fred até falou, já tinha falado, já tinha tido esse debate até antes dessa campanha. O Sport está mandando um time melhor. Fulano poderia ter ficado, fulano poderia ter ficado. Isso é o que acontece todas as outras vezes. Porra, tenta fazer uma vez diferente. Um time que foi 100% no sub-20, não tira uma peça desse time, não. Deixa esse time jogar. Porque todas as outras vezes a gente já sabe como é o final do filme. Tenta fazer algo diferente, é o que está sendo feito, que pode ser que. Inclusive, até o Sport já chegou nas quartas de final fazendo o que sempre fazia, mas há 20 anos faz aquela mesma coisa. Tenta fazer uma vez diferente. E finalmente fez. JP, para fechar a tua participação, fala. Não, eu ia falar exatamente dos jogadores, né, que vinha citado. Não sei se era isso que não, puxar. Sim. Tem mais uma perguntinha, mas fala dos jogadores. E isso aí tá muito alinhado com o que Cássio fala, né? A gente na base costuma falar que existem jogadores que vão ser necessários, vão ser os carregadores de piano que vão fazer outros aparecerem, né? E esses jogadores existem. Dentro da base a gente consegue olhar para um, olhar para outro e dizer, poxa, talvez esse cara aqui não atinja o mesmo nível que ele faz na base do que ele faz no profissional, ou talvez já na base o cara seja um pouco contestado, mas ele pode dar uma segurança maior para outros aparecerem. Né? O inverso também acontece, exato. Muita gente acha que não. Exatamente. E sobre jogadores que têm se destacado, né, talvez Fábio, Nasson, é muito disso, né? Muitos são jogadores de pouca mídia, né, digamos assim, jogadores desconhecidos da grande maioria, que talvez não acompanhe, e é normal. É um nome que pisa ali no profissional, por exemplo, Nasson e Fábio, são dois jogadores de 2003, né, jogadores inclusive daqui. Nasson acho que é de Olinda ou de Paulista, Fábio é de Recife, do bairro de Santa Amaro, assim como Lucas André. Lucas André também é 2003, então todos eles têm mais um ano de categoria de base. E são jogadores que ainda não pisaram tanto no profissional, né? São jogadores que... E quando não tem essa chama, essa mídia ali por trás, né? Acabam que a grande massa não conhece tanto, mas quem está no dia a dia sabe o que esses caras podem entregar, né? Quem está no dia a dia sabe que Fábio, por exemplo, eu acompanho Fábio há pelo menos 1 ano e meio, e em dezembro, assistindo um dos amistosos de preparação para a Copinha, eu parei para perguntar para alguém da comissão assim, Fábio é destro ou canhoto? Porque ele simplesmente estava em um amistoso e que a bola vinha, ele girava para a direita, fazia um lançamento longo impecável, puxava para a esquerda, lançamento longo impecável. Eu disse, pô, o que é isso aí? Qual a perna boa desse cara? Que ele faz a mesma coisa igual com as duas. No meio do futebol tem um conceito que está se difundindo, que é da ambidestria funcional, que é alguém que utiliza a sua perna ruim para fazer as coisas básicas ali, dar um passe mais curto, né, para resolver uma situação ali, fazer um giro. Repete, por favor, JP, que a gente tem que ir vivendo e aprendendo, né? Ambidestria funcional. Essa semana a gente já aprendeu com o Sport aparência, como é que foi? O gramado está esteticamente danificado. Qual era o termo, meu Deus? Esteticamente. Não, mas foi um termo muito engraçado que o Sport usou. Cara, esse meu irmão, que arrudeu para dizer que é feio da porra, né? Acho que era esteticamente danificado. Não vou chamar as pessoas de feio agora, não. Como é que Felipe Assis é? Não, Felipe Assis é esteticamente danificado. Desprovido. De graça. De graça. Felipe não, F, que ele mudou o nome no WhatsApp. Perigosíssimo. Mas não, eu dei o exemplo de Felipe, porque é um cara bonitão, né? Então, ele não se ofenderia. Mas é isso, né? Existem jogadores que conseguem fazer uma função ou outra ali, que não é o seu melhor, digamos assim, mas resolve a situação. Mas Fábio, por exemplo, é um jogador que usa as duas pernas, a esquerda e a direita, iguais. Faz exatamente a mesma coisa com as duas. Finaliza, e dá passe, e faz bola longa, e domina, e gira, né? E consegue, e tem uma recuperação defensiva de altíssimo nível. Nasson, como todo mundo viu hoje, viu nos outros jogos, é um cara que faz a lateral esquerda e joga de zagueiro, né? Nasson e Baraka, por exemplo, é uma dupla que joga no Sport e joga com Suede desde os 13 anos de idade. Nasson e Baraka, hoje com 19 anos, estão no Sport
desde os 13 anos de idade, jogando juntos, sendo campeões, campeão sub-13 na época deles não tinha, mas sendo campeão de torneios menores, sub-13, sendo campeões sub-15, pernambucano, invictos, no sub-17, no sub-20, invicto, né, como dupla. Então, assim, são jogadores conhecidíssimos, são jogadores da terra. Baraca é da Paraíba, Aju não, desculpa, Nasson é daqui, Fábio e Lucas André são daqui, Davidson também, né? Então, assim, o Sport entendeu a importância de cair no campo da região, de tentar ser dominante numa captação, de dar valor aos bons profissionais, né, como o Suede, que chegou no Sport no sub-13 e foi para o sub-15 e foi para o sub-17, e sempre formando jogadores de qualidade e sempre vencendo, né? E hoje no sub-20, mais uma vez, mantém isso e fez boa campanha no sub-23. E a gente já tem Otávio sendo trabalhado no sub-17, com campanha de terceiro lugar na Copa do Brasil. Otávio, que é um profissional que já passou na base do Santa Cruz e no profissional como analista, já passou na base do Náutico como treinador, e o Sport trouxe um cara da região, da casa, daqui de Olinda. Luan é mais um que voltará, Luan, que atualmente é auxiliar desse sub-20 na Copinha, voltará a assumir o sub-15, né? E treinadores que passaram recente, como Ítalo, como Fábio, como Paulo, em toda a categoria de base. E o Sport tem dado esse valor a ter pessoas da região qualificadas, que possam dar um bom estímulo de dia a dia de treinamento para esses caras, que vão fazer esses caras chegarem no profissional mais preparados. JP, a pergunta que eu até vou para o Superchat, mas uma pergunta rápida. Você até já deu uma sinalizada para a gente ir encerrando. Dá para ir até onde? Você já falou mais ou menos assim, curtir jogo a jogo, né? Isso, a ideia é essa mesmo ou a gente pode ir? Porque assim, a tabela é dura, né? Já vem Cruzeiro pela frente, a tabela não tem muito... Olha só, a tabela é tão dura que o Sport pegou o Corinthians na terceira fase. Não é para pegar Foi, exatamente, exatamente. Passando do Cruzeiro, há uma tendência aí, se eu não estiver enganado, o chaveamento traz Goiás ou Novo Horizontino. Né? Goiás que tirou o Fluminense hoje e o Novo Horizontino que tirou o Curitiba. São times que, logicamente, ninguém é besta aqui, são clubes menores do que Corinthians e Cruzeiro, mas são times com trabalho solidificado, do mesmo jeito que eu falei. Um Novo Horizontino ali no interior de São Paulo, chatíssimo, com jogadores que já pisaram no profissional. Chega na final, eventualmente ganha para São Paulo. Isso. E o Goiás também, que tem um bom trabalho de base, né? Que tem investido também nesse sentido, tem uma captação em evolução aí em todos os níveis. Então, assim, não é fácil, mas é um time coeso. Acho que a entrevista de Marcelo Aju ao final do jogo foi bem enfática, né? A gente veio para mostrar que o Sport é time grande e o nosso objetivo é título. Né? Então, no dia a dia, a missão é uma só. É sempre trabalhar o próximo jogo com total foco, porque aí sabe que há uma possibilidade, há uma capacidade para se alcançar mais lá na frente, né? Para ir mais e mais. Eu acho que a gente não tem que colocar esse peso como uma obrigação, mas sabendo que a possibilidade existe. É isso. JP, deixa só a gente passar o superchat aqui, porque talvez tenha algumas coisas da base. Fala, Cássio. Não, pode chamar o superchat. Não, chama o superchat. Não, fala. Não, é só e depois assim, eu chamo, conclua. No Nordeste, assim, em mais de 50 anos de Copa São Paulo, a estreia, se não me engano, em 72 ou 73 com o Bahia. A gente até teve esse programa aqui, ninguém, apesar da Copa de São Paulo ter mais de 50 anos, ninguém tem nem 40 participações, porque o Nordeste demorou um pouco mais a participar, vai ter 37 e depois pula, acho que é o Vitória 36, o Sport é para 21 e todo mundo abaixo disso. Então, assim, são muito menos participações. E a melhor campanha até hoje é um vice-campeonato do Bahia, que perdeu do Flamengo. A única final que chegou, e semifinais já são raras. Antes de qualquer e botou gente no tobogã, viu? Botou. Assim, é legal porque a final é no dia do aniversário de São Paulo, ou seja, feriado, e aí, se não me engano, a entrada franca. Então, eu disse, porra, o cara é Bahia. A entrada é de graça. É feriado, como é que o cara não vai pro jogo dele? Primeira vez que chega na final. Bahia e Flamengo, como é que o cara não vai? Mas não é só questão de ir, tinha que ter volume de gente. O Bahia,
o tobogã que foi demolido, nem existe mais o Pacaembu, o tobogã. Na verdade, nem o Pacaembu inteiro, né? O Pacaembu tá parado, mas o tobogã já foi demolido. Afinal, vai ser outro lugar. Antes de falar de qualquer conversa desse tipo, de onde esse esporte pode chegar, nesse momento é o seguinte: já é a terceira melhor campanha em 21 campanhas. Se vencer o Cruzeiro, torna-se a melhor campanha ao lado de outras duas campanhas, as campanhas de 97 e 2016. Caso então, antes de pensar tão além assim, pensar assim, internamente, porque esse time está fazendo o seguinte: vai jogar contra o Cruzeiro, um jogo bom de se jogar, e esse jogo contra o Corinthians não é para ficar de salto alto, obviamente, nada disso, mas para mostrar que tecnicamente esse time é capaz de fazer bons jogos contra times desse porte também. Isso é muito importante, porque até agora o nível era menor, podia, tá jogando bem, mas beleza, jogou bem contra o Corinthians também. E se eliminar o Cruzeiro, já faz a melhor campanha da história do clube, iguala. Aí você vai jogar, aí de repente jogaria as quartas de final, como aconteceu das outras vezes. Se passar das quartas de final, iguala a melhor, vira a melhor campanha do clube e vai passo a passo. Nesse caso, o Sport está a uma classificação de igualar um recorde particular. E, obviamente, isso é muita coisa, porque a gente acompanha a Copa São Paulo há muito tempo para, de repente, estar dizendo aqui que o Sport pode fazer a sua melhor campanha. Então, é óbvio que esse desempenho é acima da média. E tendência do jogo ser segunda-feira. Segunda-feira à noite. Tinha jogo, a partir de agora deve ter um bocado de jogo no Sport TV. Antes estava passando muito jogo no canal da FPF, na Federação Agora Paulista. Só Sport TV, basicamente. Agora só é muito Sport TV. Assim, tem uma imagem contra o Corinthians, tem jogo contra o Cruzeiro. Sim. Perfeito. Cruzeiro que hoje até sofreu um pouco para passar do Cuiabá. Mas o gol 49 do segundo tempo. Exatamente. Já no final dos acréscimos, um gol de falta. Jogou melhor que o Cuiabá, teve chances, né? O goleiro do Cuiabá foi bem protagonista na partida. Mas é um jogo que essa noite, né? Não sei se a turma debateu isso no último pod, na última live, eu acho que não, porque talvez não tenha dado nem tempo. Mas a Bet Nacional abriu a odd do Sport a 6,80, né, contra o Corinthians. Contra o Cruzeiro, eu acho que já não vai estar nessa casa. Eu acho que já vai estar algo bem mais equilibrado. Eu acho que o Corinthians é 1,50 e o Sport 6,80. Eu acho que já vai estar bem próximo de algo perto aí de 1,80 para cada lado, algo nesse sentido. Fred, eu vou dar um exemplo de algo que não aconteceu, mas para ilustrar o que eu estava querendo falar. Não aconteceu, nem vai acontecer, que aí seria loucura. O meu ponto era o seguinte: aí esse time está tudo bem lá, aí você vê que tem esse cara que ajuda, está pronto para ser integrado ao profissional. Que outros jogadores podem ajudar, que Baraka pode ser um cara que pode ser bem trabalhado, ou seja, que tem algumas peças que podem ajudar. Aí, de repente, vem o treinador e fala: caramba, essa semana vai apertar, não sei o quê. Pô, chama esses três aí para completar o... Pô, é óbvio que seria legal para o profissional, seria, mas não seria dentro de um planejamento, que é o meu ponto, é o planejamento, tá? Né? Assim, dentro de um planejamento, não seria algo assim difícil de entender. Pô, vou ter o jogo contra... Não, o time profissional vai ter o jogo contra o ABC, depois vai ter o jogo do Pernambucano, vai apertar um pouco e tal. Eu preciso desses três jogadores. Pô, bicho, precisa, mas assim, a ponto de quebrar uma campanha dessa forma. Então, o Sport, eu estou dizendo, o Sport não está fazendo isso. Eu só estou ilustrando o que, de certa forma, aconteceu outras vezes, que não é antes das oitavas, mas era antes da estreia. Tipo, antes da estreia, tira um cara. Porra, você não está tirando um jogador, não. Você está tirando a essência de um time que está pronto, que está treinado para fazer aquilo ali. Traçando outro paralelo, é tipo, o Flamengo está com um timaço, aí na hora que o Flamengo está jogando brasileiro, aí perde 5 jogadores para a seleção. Assim, tá ligado? Como é que o Flamengo vai ter o mesmo desempenho? Não tem o mesmo desempenho, inclusive não brigou pelo título brasileiro no passado por causa disso, porque o time ficou completamente desfigurado durante muita parte do campeonato, por causa que era o tempo todo ele não jogava com o time principal. Então, num sarrafo menor, isso vai acontecer em qualquer categoria, com N fatores, sendo nesse paralelo a seleção, entre aspas, sendo o profissional do esporte em relação à base. E a base sendo o que era o Flamengo do brasileiro. Enfim, tomara que não aconteça mais. E se acontecer, que seja para um cara inevitável, tipo, mesmo, tira esse cara aqui, porque esse cara daqui é daqui para a Europa, ponto final. Tipo, é só chegar aqui para a Europa. Sendo um cara que vai ficar 5 dias de pré-temporada, talvez não seja nem relacionado, se for relacionado vai ficar 1 minuto, segura uma semana, pô.
Uma semana, a Copa São Paulo acaba dia 22, pô. Acho que é o aniversário de São Paulo. 25, acho. É o aniversário da cidade de São Paulo. Que, fevereiro tá todo mundo liberado já. Clisman, joga os superchats aí na tela, né? Eu deixo de. Vamos em ordem aí dos anteriores, né? Pro mais recente, né? Mesaque Mendes colabora aí com R$2 para o nosso projeto. Valeu, Mesaque. Aquiles, né? Diz que ressalta ao que a gente já comentou aqui, né? A quantidade de futebol que o volante Fábio jogou, né? De fato, um dos destaques, né, dessa vitória sobre o Corinthians. E aí a gente vai para uma transiçãozinha. O professor Aníbal é o seguinte: o professor Aníbal trabalha sempre com euro, né? Seguinte, não teve foco, a exceção virou regra. Professor, o nosso foco, a gente tem que guardar para os momentos certos, né? Iniciozinho de temporada, deixa ver como é que o time vai sem o foco, né? Na hora da verdade, a gente abraça, tá? E aí tem o superchat de Inácio, que é o seguinte: o que não dá depois desse arrudeio é Kaique e Thiago Lopes, né? Esse arrudeio é tudo isso que a gente falou da Copa São Paulo. E aí, Cássio, como a gente mesmo já falou, óbvio que a Copa São Paulo acabou sendo mais relevante, mas vamos dar uma passada. Mas tem gente para entrar no lugar desses dois caras que estão no elenco, porra. Isso, não precisa botar nas costas, não precisa botar nas costas desse sub-20, não, pô. Não, irmão, claro Kaique que não. é titular porque Anderson quis Kaique titular. Thiago Lopes foi utilizado porque Anderson quis Thiago Lopes ser utilizado. Não é porque o sub-20 está jogando em São Paulo, não foi por falta de peça, não. Tanto é que tirando Wagner Love, que estreou agora, tirando que contra o Petrolina, esses caras já não jogaram. Então, assim, foi escolha, pô. Não sei, mas o que ele quis fazer é só um gancho para a gente trazer a pauta. Do jogo contra o Maguari para o jogo contra o Petrolina, eu diria que o que a gente teve de mais relevante foi Thiago Lopes não foi acionado, Kaique não foi titular e nenhum dos dois entraram durante a partida, né? O que mostra que, claro que rede social interfere, o passado interfere, mas assim, Anderson deu uma chance, não fez compromisso com o erro, né? O treinador não teve compromisso com o risco e com o erro. Com mais um erro. Com mais um erro. Assim, é foda. Assim, eu tô livre para falar assim. Eu acho que assim, não é com erro, não. É com mais um erro. Eu não teria dado essa primeira chance, não. E nem você, Fred. Não sei porque você está falando isso, porque nem você. Eu, de forma nenhuma. Mas o treinador sabe que é diferente, né? Mas por que é diferente? É diferente porque a gente... Porque o cara chega, aí o cara diz, não, pô, tá mas aí, vamos lá, tal. É diferente porque a gente aceita que é diferente. Se o cara chega, então é bom demais. Sempre que se trocar treinador, o cara sempre vai ter chance. Aí não, de repente você pode dizer, ó, não vai ter chance. Aqui, ó, isso você não precisa, obviamente, botar o jogador numa situação que vai desvalorizar, porque até porque é um ativo do clube, tá lá dentro do clube. Mas é o departamento de futebol que permite isso. O departamento de futebol já poderia ter dito, ó, esse cara aqui a gente tá tentando emprestar, tá tentando fazer isso, tal, não coloca não, já teve um desgaste muito grande. Não dá para ser Kaique titular no primeiro jogo, ele fazer o que fez durante toda a temporada, não dá para Thiago Lopes entrar no decorrer do jogo e perder a bola do jogo como ele perdeu durante toda a temporada. Então, ali já foi erro de Anderson. Porque, primeiro, ele tem que assistir futebol. Se ele assistiu o esporte, ele viu isso, porra. Veja só, ele é o treinador do esporte. Supondo que, já que o esporte não montou um novo time, o time do esporte é uma base, então, se tem uma base, eu acho que ele viu jogos do esporte. Se ele viu jogos do esporte, ele viu aquilo acontecer. Então, eu coloco já como um erro. Eu acho que ele foi bem hoje contra o Petrolina. Foi bem contra o Petrolina, Fred. Mas só para não isentar contra o Maguari. Contra o Maguari, acho que ele já errou contra o Maguari. Eu acho que é muito... eu não estou isentando, eu só estou dizendo assim, que... Eu não estou ele isentando. Não tem... Não, eu também não estou isentando, mas assim, eu acho que além de isentar ou não, é assim, não teve compromisso com o erro. Colocou, não gostou, tirou. Pronto, e nem isso que a gente está discordando. Eu acho que ele já errou ali. Tudo bem. Certo, Cássio, mas eu não tô... Entendi. Ele errou ali, não teve compromisso e repetiu o erro. É isso. Exatamente, não tem compromisso com o erro. Assim, porra, não gostei, porra, vou botar não vou dar a segunda chance, não. Eu entendo. Eu só acho que o erro já poderia ter sido evitado. Tipo, ele não precisava... Mas a gente tá partindo de um cenário que é o segundo jogo, né? E aí a vida que segue não foi repetido. Eu acho que isso é positivo. E a gente teve numa atuação muito surpreendente, né, do Gabriel, um jogador que chegou sob forte desconfiança, salário baixo, um jogador de uma realidade que o torcedor, a gente que está de fora, não costuma valorizar muito na montagem de um elenco. Agora, é claro que essa atuação de Gabriel tem uma chance gigantesca de ser um daqueles me engana que eu gosto, né?
Pega o Petrolina no estadual. Tem um cheirinho de me engana que eu gosto, mas enganou bem, né? Foi uma atuação muito interessante, né? Concordo com você. Concordo com você nisso. A gente não pode cair, acho que até Inácio já lembrou aqui, não sei quem foi que falou com o Jaderson. Enfim, não sei se tu viu no chat alguém falando aqui. Não, li não, mas Jadson teve uma atuação boa, né? O 7-0 sobre o 7 de setembro, assim e tal. O Petrolina é sempre importante contextualizar. O compromisso com o erro, já que você usou essa expressão, seria nosso se a gente não falasse que o Petrolina, até dia 28 de dezembro, já é 14 de janeiro. Até 28 de dezembro, o Petrolina não estava confirmado na primeira divisão do Pernambucano. O Petrolina não subiu na Série 2 e dentro de um arrumadinho, aí o Pernambucano, que era para ter 12, vai ter 13 times e subiu 5 times. Ou seja, 2 times estavam brigando pela vaga, os 2 subiram. E o Petrolina foi esse último time. No dia 28, o time já estava mais ou menos sendo montado, mas tem um mês. É um time de receita mínima, um time que faz a maior viagem possível para estar aqui no Recife, para jogar essa partida. Então tem uma série de carências, de deficiências técnicas, de carências técnicas para esse jogo. Mas o Sport, com o seu conjunto, não era estreando já, não eram jogadores desconhecidos, eram jogadores até conhecidos. É uma base de um time que o Sport teve uma imposição contra o Petrolina boa, dominou o jogo assim, não brincou. Muitas outras vezes, Fred, a gente já viu esse time do estadual do Sport, mesmo botando principal, ser um jogo chatíssimo de assistir. Um jogo que não acontece nada, os caras estão lá batendo o ponto de um jeito que queriam estar em qualquer outro lugar, menos ali jogando. Não foi o que aconteceu. Eu acho que o Sport jogou como um jogo ali onde, meu irmão, precisa vencer hoje, porque senão o Náutico vai abrir vantagem, senão o Santa Cruz se classifica na... Parecia que tinha algo assim que já estava muito iminente dessa disputa. Eu acho que isso foi interessante. Não sei se porque há 2 meses esse time não jogava na Ilha do Retiro, porque essa temporada está diferente, né? O último jogo tinha sido no início de novembro, depois teve a Copa do Mundo, a pré-temporada, por causa do novo regulamento da Copa do Brasil, que vai forçar você ter um bom desempenho no estadual, ou seja, o seu ranking não adianta de nada, o Sport tem que fazer uma boa campanha no estadual. Seja qual for a explicação, acho que o Sport jogou nesse jogo na Ilha do Retiro. Até a torcida entendeu, porque o público foi bom. Aliás, tem tido bons públicos, pô. O Bahia botou 24 mil, pô. O Bahia botou 24 mil, porque é Grupo City agora mesmo. Tem que botar disso aí para cima. O Fortaleza botou a capacidade quase máxima do PV, o estádio menor botou 16 mil pessoas, no estádio cabe 19 ou 20 mil pessoas. O Santa estreou na noite de quinta-feira, botando 9.500. Eu acho que o Sport, um jogo que passou a Globo para cá, que obviamente é algo que tira muita gente do estádio, botou 10 mil pessoas. Então, assim, bons públicos. Eu não sabia que o jogo tinha passado da Globo, não. Assistindo da Zona. Passou na Globo e quem narrou foi a Renata Silveira. Rembrandt tá de férias. Foi mesmo? Foi. Ela veio pro Recife, narrou o jogo na Globo. Ou seja, podia ter visto o som, né? Não fala isso não. Mais detalhes, veja só. Depois do Dazon na estreia, Rembrandt, meu Deus do céu. Rembrandt é meu amor, né? Parênteses sobre a Dazon. A transmissão da FPF é melhor do que a da Dazon. Assisti a de hoje, veja só. Agora ficou até claro, Cássio, porque hoje foi decente, né? Hoje foi decente a Dazon. Mas é porque eu estava usando as imagens da Globo, né? Eu não estou falando de hoje, não. Eu estou falando estou comparando com o meio de semana e da FPF. Agora está muito boa, está com replay, propaganda. Tem propaganda agora, porra. A transmissão da FPF, Ibis e Maguari, lá no Velho Gelando de Carne. Vi um pedaço do jogo, né? Depois começou do esporte. Mas, enfim, as peças que entraram nesse jogo poderia ser um jogo da Série B. Hoje parecia um jogo da Série B, porque o time o ataque que começou poderia estar jogando a Série B e o ataque que entrou no segundo tempo também. Porra, entraram lá Bandeira, Paulinho, que é uma revelação ao que o Sport aposta, e Wagner Love. No primeiro estava Edinho, Wanderson e Gabriel Santos. Pode, de repente, o Sport encontrar, Fred, uma peça para melhorar? É óbvio que pode. Espera-se que aconteça isso. Mas as 6 peças ofensivas utilizadas contra o Petrolina poderiam ser as 6 peças ofensivas de um jogo da Série B. Sem precisar de Kaique. Sem precisar de Thiago Lopes virando ponta. Meu Deus do céu. Tá ligado? Ou seja, 6 jogadores, foram 6 jogadores que podem ter boa utilidade no brasileiro, que é o objetivo principal do esporte, sem você precisar de jogadores que não rendem no esporte. Não significa que esses caras não rendam, porra. Ninguém paga o que paga Kaique porque o cara não sabe jogar bola. Não é óbvio que o cara sabe jogar bola. Agora, futebol é isso. Acontece de vez em quando o cara não rende em tal clube. Agora, você vai insistir até o fim da vida para provar que tá errado, é foda. Aí você vai o próprio Gabriel, né, Cássio? O próprio Gabriel, que hoje foi bem, abre uma chance de se firmar no esporte. E abre uma chance. Porque quando você começa bem, você já ganha margem de erro, né? Futebol quando você tem o cara muda.
A torcida já fica mais paciente com você. Foi uma atuação muito boa, né, de Gabriel. Muito boa mesmo. Assim. Durval foi escorraçado do Atlético Paranaense. Não. Durval, que é um dos maiores jogadores da história do esporte, um dos jogadores mais vencedores da história do esporte, chegou ao esporte porque foi escorraçado depois de ter falhado na final da Libertadores de 2005. Magrão era ninguém, pô. E mesmo com ele fazendo o que fez no esporte, tem a galera do Atlético que ainda vira os olhos. Quer dizer, assim, Magrão já estava com 28 anos quando veio para o esporte, já tinha rodado o Rio Branco, já tinha jogado no Fortaleza, já tinha jogado um bocado de clube, e de repente chega no esporte. E não é Fortaleza New Generation, não, é Fortaleza Raiz. Fortaleza Old School. Old School. Fortaleza Old School. Fortaleza Velho Testamento, né? Fortaleza Velho Testamento. E então acontece. Mas, então isso não significa que. É assim, velho. Assim, mesmo quando ficar falando óbvio é foda. Enfim, não vou ficar falando quem não jogou, não. Os caras nem entraram em campo. Quem jogou, mas não ter entrado em campo é um lead, viu, Cássio? Não ter entrado em campo é um lead, porque os 2 gols que cada um perde, né? Contra o Maguari, que a gente tweetou isso, falou tudo isso, assim, é simbologia demais. Os caras não entraram... não acertaria o passe de Paulinho e Kaique não faria o gol de Wagner Love. Perfeito. Nem de perto, né? Então, Cássio, eu acho que assim, não vamos nos alongar muito sobre o jogo é muito, muito pueril, o jogo de adversário. Mas foi legal de assistir, viu? Foi legal, isso que eu ia dizer. Minha conclusão era essa. Foi, porra, mesmo com 2-0, que não é o placar de não é um 5-0 e tal. Não parecia mesmo com o gol demorando a sair, porra, foi bem o time, né? Foi atento, jogou ligado. Eu achei o astral muito bom, né? Eu acho que isso é o que você tá falando, né? Foi um jogo de astral bom, né? Isso, não parecia Galeto, porra. Não foi modorrento. Não foi de um time que ganha a hora que quiser, de repente até ganha. Tipo, foi um placar de um jogo até parece modorrento, 2-0, mas foi 2-0 porque os caras perderam muito gol e tal, a bola passando perto da trave, o goleiro defendendo, enfim. Mas não foi por falta de chance criada, não foi por falta de entrar na área, tá ligado? O time entrou na área, buscou, variou as jogadas, assim, jogou como tem que jogar para as partidas que virão, como a do ABC daqui a uma semana. Já que o Sport não fez nenhum amistoso pré-temporada, o Sport, a galera tá perguntando se a gente caiu. Não sei, tá me ouvindo ainda, Fred? Tô te ouvindo. Então pode ter sido só no cara aí. Senão, se tá me ouvindo, eu teria caído os 2. Então, assim, como o Sport não fez amistoso pré-temporada do Sport, com todo respeito, é o Maguari. É o Petrolina hoje. Isso funciona dessa forma, porque um jogo... O Salgueiro já vai ser um jogo duro, que terça-feira lá no Cornélio. Não sei se, por exemplo, o Sport deveria usar Wagner Love nessa partida. Acho que já deveria segurar um pouco para o jogo contra o ABC. Em uma Copa do Nordeste que tem todos os grandes times, assim, basicamente todos os grandes times disputando, onde você joga 4 em casa, 4 fora, para não desperdiçar os pontos em casa que o Sport desperdiçou na campanha de 23 e depois teve que suar, como aquela vitória sobre o Bahia lá na Fonte Nova, para arrancar a classificação. Então, para não ter aquilo ali, eu acho que tem que jogar completo contra o ABC. O Pernambucano não permite o novo formato, né? Não permite que você mande o time reserva contra o Salgueiro. Mas administrar elenco vai continuar sendo algo necessário num calendário que é tão apertado e você tem 12 jogos do turno de Pernambuco. No Ceará, Fred, se eu não me engano, são 5, pô. É foda. Acho que não 7. Eu até escrevi agora. Pernambuco são 12, na Bahia são 9. São 10 times. Aqui Pernambuco subiu para 13, você vai jogar 12 vezes no turno, mais os 8 da Copa do Nordeste, ou seja, 20 jogos só de fase classificatória. Então é óbvio que vai ter que administrar elenco. Eu administraria já pensando no ABC. Cássio, como eu ia dizendo, né, um jogo muito simples, um jogo de um adversário muito, muito abaixo, mas um jogo animado, um jogo que a gente curtiu assistir, que eu acho que coloca o Sport onde deveria estar nesse momento da temporada, né? Um jogo contra o Maguari, muitas adversidades, né, de local, de luz, de campo, né, de travado, de tesão, de tudo. Mas então deveria estar essa semana, vai para 2 jogos, como você já entrou, né? Salgueiro logo agora e depois ABC, que é uma reestreia na temporada, né? Você tem aí 1 semana e meia, 2 de futebol para ter uma estreia, né, contra o ABC, e a gente sabe a importância, assim como
eu acho que é muito, muito importante, você citou essa nova regra da Copa do Brasil, né? Que faz com que se olhe com a lupa maior para o pernambucano e que obriga você a fazer o básico no pernambucano, o básico, no caso, para um time como o Sport. Mas você tem que ter muito cuidado com a Copa do Nordeste também, sabendo como cada ponto é importante para poder decidir as vagas em casa, né, Cássio? O Sport, ano passado, na campanha que foi até a final, precisou eliminar o CSA em Maceió, que é muito mais difícil. Depois teve a chance de jogar em casa com o CRB, porque o CRB eliminou o Ceará, senão ia ser jogo único. Exatamente. Lá no Castelão. E todo mundo lembra a renda que foi Sport CRB. Todo mundo lembra o astral que foi Sport CRB. 860 mil reais a renda do jogo. Divide os dois, como é jogo único, os dois ganham, se eu não me engano. Mas assim. Então, assim. É importante que o Sport, e todos os clubes que jogam Copa do Nordeste entendam que cada ponto vale muito para o cruzamento, para a final. O Sport empatou com Fortaleza aqui. No jogo de volta foi um jogo duríssimo, 1-0, perdeu. Às vezes, se a ordem dos fatores está invertida, você tem um roteiro diferente. Mas eu acho que é isso, né, Cássio? Mas mesmo que não tivesse diferente, se o Sport tiver uma campanha para chegar novamente naquele momento, já deu certo, pô. Porque totalmente, nesse ano, inclusive, está mais difícil de ser finalista do que ano passado, que agora tem um Bahia que todo dia compra um jogador por não sei quanto, Fortaleza todo dia compra um jogador por não sei quanto, está muito mais difícil. O próprio Ceará, mesmo rebaixado, está se reforçando bem. Então, assim, tem... E, porra, vai jogar todo mundo, mesmo em situação vai jogar o CRB, vai jogar o CSA, o Náutico, o Vitória, o Santa. Assim, praticamente não vai ter jogo leve. Assim, tecnicamente vai ter diferença, claro que vai ter. Mas, assim, você não vai... O Sport o ABC é um adversário de camisa. Você não vai ser raras as oportunidades onde você vai pegar um adversário com a camisa que não tem tanto peso. Já não é o caso da estreia, por exemplo. Então, por isso que eu disse, eu prepararia o jogo do ABC, mas não podendo abrir mão do Salgueiro. E assim, não abrir mão do Salgueiro, por exemplo, eu falei um jogador, Wagner Love. Outros jogadores podem jogar, porque tem muita gente para jogar ainda. Não, sem dúvida, até para deixar o povo jogar, né, Cássio? O próprio Gabriel fez tão bem hoje. Só tem 2 jogos. Isso, E entender que a temporada... E não eu acho que essa coisa de Wagner Love, ela vai até além dessa semana, né? Você saber cuidar de Wagner Love para a temporada, né? Um jogador que mostrou sua importância. Você foi muito bem, né? Quando você disse que Thiago Lopes não daria o passe e Kaique não faria o gol, né? É uma tranquilidade, ele dá uma tranquilidade ali ao ataque do Sport. Não é que Wagner Love seja a sombra do cara que já foi um dia, mas assim, ele dá tranquilidade ao ataque. Você sabe que você tem alguém ali capaz de ajudar. Se seu time tiver um poder de criação, aquele jogador vai ajudar a resolver, né? E foi isso que a gente viu. Muito boa, né, Cássio? Também foi bom você citar Wagner Love, para a gente até passar por ele e fechar com ele. Muito bom o retorno, né? O cara tava em Dubai há menos de uma semana, pô. Comendo carne de ouro, né? Carne de ouro. Não sei se estava comendo todo mundo, não sei se estava comendo carne de ouro, não. Tem real para isso. Não sei se estava comendo. Mas não, teve foto lá. Teve foto comeu lá. Também? Comeu carne de ouro. Eu pensei que pensei que tu estava falando por dedução, então comeu carne de ouro também. Não, comeu. Não, real para isso eu sei que ele tinha. Eu não sabia se ia acontecer mesmo. E assim, quando o cara tem estrela é foda, porque ele. Vamos jogar real. Isso que ele fez era para perder a moral, parte da moral que ele conseguiu construir desde que ele chegou ao clube. O time está todo na pré-temporada, o cara estava treinando, de repente o cara demora na resposta, algo que estava quase certo, o time começa a se representar, vai treinando, o cara continua em Dubai, tal. Aí ele deu de rumar, ele pagou para ver, meu irmão, e respondeu. Porque a atuação dele foi boa, tá? O primeiro lance dele já é uma bola na área, ele pega, gira, a bola passa por cima, perto do travessão. Teve um lance que ele um pouquinho desatento, quase ele deixou de marcar, acho talvez um pouquinho de falta de atenção. E o gol foi uma tabela muito boa. Ele começa a jogada, ele enxerga Paulinho num passe que já não era fácil e recebe a devolução de Paulinho num passe que era ainda mais difícil. Meu amigo, foi uma triangulação do tamanho de uma quadra de futsal. Se você olhar, tá ligado? É aquela triangulação que o cara passa aqui, dá 2 passos na frente, não. Se você olhar o lance, o espaço da triangulação é enorme. Mas aconteceu.
porque tinha um jogador com visão e tinha um outro da base que estava, tecnicamente, muito promissor. Então, assim, foi bom que ele tenha respondido, porque poderia o tipo de atuação, levando o caso, por exemplo, de Cabral, do Santa, que sai vaiado, uma dessas sai vaiado, aí você já junta as coisas. Você pensa, é uma atuação ruim, se fosse uma atuação ruim. Aí já foi uma atuação ruim, porque não estava com o time. A pauta agora é que não estava preparado, que chegou, que precipitou o retorno. E talvez fosse tudo verdade. Veja, talvez fosse tudo verdade, mas ele arrefeceu todo esse debate porque o cara entrou e correspondeu. E correspondeu da forma como ele correspondeu na Série B, que sempre chamou a atenção, né? Porque ele nunca foi só um jogador para concluir as jogadas. Ele sempre foi um jogador de uma entrega assim, do nível que a gente estava dizendo, pô, tá surpreendendo. Ninguém contratou o Wagner Love esperando o Fred. Que ele fosse ser além de um finalizador. Se fosse um finalizador, já era uma boa contratação, cara, porque ele é um ótimo finalizador. Mas ele, desde que chegou ao esporte, ele nunca fez só isso. Ele sempre foi um cara que sai da área, trabalha a bola, consegue infiltrar, consegue tabelar, aparece pro jogo, ou seja, vem sendo jogador, não sei até quando fisicamente ele vai aguentar. Por isso que eu estou dizendo a importância de saber administrar isso de agora, né? De agora. Perfeito. De agora. Tá? Perfeito. E o gol que o Matheus Vargas perde? Aí acontece, ali ia cair. Acontece. É chato um gol daquele jogo, tá 0-0, o último lance do jogo acontece aquilo. Aí, puta que pariu, meu irmão. 0-0, segue, virou piada, segue o jogo. Eu também acho, assim, não tem que... Foi um cara que foi bem, né, na estreia. Fez a partida mais... Quem foi bem nos 2 jogos não foi ele, não. Quem foi bem nos 2 jogos foi Edinho. Eu acho que o Sport tá onde deveria estar. E todo mundo tem que ter muita tranquilidade para analisar todos os times, assim. 7 de setembro, 7-0, foi o maior ensinamento. Jaderson Fred ganhou 6 meses de escalação por causa daquele jogo. Exatamente. E assim, a gente tem que lembrar porque tá bem, porque tá mal. Nem lembro, mas foi por causa do jogo daquele tempo ali. Então, dizendo que foi Petrolina. Eu vi aqui no chat dizendo ter sido próprio Petrolina. Não. Mas eu não lembro, não. Não, Petrolina estava na segunda divisão no passado. Não jogou a primeira, não. Eu realmente não lembro, não. Não, mas é isso, pode ter assim. sido outro time. Petrolina não foi, não. Não, sim, eu tô dizendo que eu não lembro qual foi o jogo. Mas enfim, Cássio, isso vale para jogador, vale para time. Por exemplo, a Bandeira não tá tão bem quanto estava na temporada passada. Mas, pô, tem jogador que é diferente, que precisa ter sequência para voltar para o ritmo. A gente não pode tratar todo mundo como jogador de videogame. Cada um tem sua forma de jogar e de melhorar seu desempenho. Se fosse 1-11. Tipo, se fosse de 1-11 e sem reposição, como era? Como foi? Na verdade, o Sport não era nem 11, porque o ataque do Sport só foi acontecer já faltando 4 meses, 3 meses na reta final da segunda divisão. Mas no sentido de seja um time titular bom, mas que você tira uma peça, vira um problema. Que eu sempre dou exemplo. Um dos maiores casos que eu já vi disso é o Náutico de 2012. Ele existiu. Mas sobretudo porque o time não se machucava. Basicamente não se machucava, pô. Não se machucava, A reposição, até pelo Náutico era na primeira divisão na Série A. O Náutico foi 12º. O Náutico foi G4 como mandante. O problema é que ele foi Z4 como visitante. Mas o Náutico foi G4, ganhava quase todos os jogos nos aflitos, mas o que era impressionante é que com investimento menor, bem menor em relação aos adversários, o Náutico montou um time titular muito eficiente, muito incisivo, mas pela falta de receita para ir além disso, a reposição era catastrófica. Então, na hora que alguém cansava, machucava um pouquinho, expulsão, amarelo, qualquer coisa do tipo, e tinha que ter mandava ficar, sai não. Né? Na hora que isso acontecia, o Náutico arrumava um problema, porque não tinha. Então, assim, e agora voltando para o Sport, né, nessa situação, eu volto porque eu falei lá no comecinho, eu acho que as 6 peças ofensivas que o Sport usou poderia ter sido no jogo de Série B. Eu não estou falando, olha que eu não estou falando do time inteiro, porque eu acho que o time inteiro vai ter vários ajustes. Eu estou dando só um exemplo de que os 3 atacantes, ou seja, os 2 pontas esquerdos, os 2 pontas direitos e os 2 centroavantes que foram utilizados, se a gente tivesse vendo aqui Sport Novo Horizontino e tivesse sido todos esses atacantes tivessem sido utilizados, a gente não estaria falando como falou, acredito eu, não estaria falando como a gente falou várias vezes na campanha do ano passado, Fred. Não tem ataque. O Sport não se preparou para ter ponta, porque o Sport negligenciou a formação do ataque na Série B de 22. O Sport negligenciou a formação do ataque. E nesse momento, o ataque do Sport contra o Petrolina é melhor
do que o ataque do Sport durante um turno da segunda divisão. Perfeito. É isso que eu estou querendo dizer. Os 6 jogadores, se o Sport tivesse esse ataque, os 6 jogadores, se o elenco fosse esse, é infinitamente melhor do que o time que jogou o primeiro turno inteiro e fez menos de um gol por jogo. Muito menos de um gol por jogo no primeiro turno. Então é isso, Cássio. Deixa eu só fazer aqui uma atualização. Quando a gente começou a parte do esporte no programa, eu fiz uma enquete. Se o torcedor preferia ser campeão do estadual ou da copinha. Tá? Você preferiu o quê, Cássio? Acabei de perguntar. Da copinha muito. Veja só, pode ser visto, precisa da Copa do Brasil. Tá? Certo. Pode perder pro Santa Cruz. Perde pro Santa Cruz. Lembrou que perdeu para pro Santa Cruz. Perde pro Santa Cruz. Pô, 2 empates, golzinho ali, polêmico e tal. Beleza. Perdeu pro Santa Cruz. O VAR não viu, né? Perdeu pro Santa Cruz. Rembrandt feliz pra caralho. Não, você perdeu. Vice, beleza. Grana do caralho. A confusão na estreia pra Série B. Beleza, não tem bronca não. Mas o título da Gata preferindo estadual. Eu acho que o da Copa São Paulo, veja só, é óbvio que a audiência, né, em comparação, se afinal for Sport Santa do Pernambucano, pergunta para a Globo se vai dar mais audiência, claro que vai. Copa São Paulo de manhã e tal. Mas assim, tem algumas coisas assim que são, nesse caso, era o país todo vendo, era uma transmissão nacional, estaria sendo um jogo importante, seria algo inédito no Nordeste. Se algum clube do Nordeste ganhar a Copa São Paulo, será o primeiro clube do Nordeste a ganhar a Copa São Paulo. Ninguém nunca venceu. Então, eu acho que teria isso. E outra, e aí é o mais importante, tá? Quanto renderia ao Sport ser campeão estadual? O Galento. Não, sim. E essa Copa São Paulo? Pelo amor de Deus. Mudava o clube. Se esse time for campeão da Copa São Paulo, né? Se tiver contrato, né? Se não sair. Não, porra. Não, vamos jogar. Veja só. Tem contrato. Aí é foda. Se não tiver, aí eu prefiro ser campeão estadual, claro. Mas assim, dentro de uma situação normal. Dentro de uma situação, sem ser uma burrice dessa. Que aconteceu, né? Mas todo mundo tem um contrato amarradinho e tal, não sei o quê. Quanto renderia isso? Eu acho assim, Fred, que é incomparável, na verdade. Eu acho que é incomparável. De que uma revelação, um Marcelo Aju desse jogando, o que está jogando, de repente, terminar a Copa São Paulo como campeão, para de repente não ter um outro time já querendo fazer ponte, já ter uma venda para a Europa, dirá assim, como sempre acontece nos times da Copa São Paulo, sempre revelam jogadores assim, e os campeões sempre revelam jogadores interessantes. Financeiramente, eu acho que já responderia isso. Eu gostaria do ineditismo, e seja qualquer que fosse. Tipo, tem situações, por exemplo, se perguntasse Fortaleza, Fortaleza vale o pentacampeonato, vale a hegemonia do estadual, aí eu não acho que para o Fortaleza, que ele trocaria este estadual específico de 23, não é qualquer estadual, é este estadual específico de 23, pelo título de 2023. Aí eu estou dizendo, se o Sport estivesse esse ano para ser hexacampeão, eu não trocaria o Hexa pela Copa São Paulo, certo? Então, assim, eu estou sendo estaduais específicos. No cenário específico do Sport em 23, eu trocaria. Eu acho que o do Bahia, não sei se o do Bahia trocaria, eu acho que o Bahia, tipo, não ganha 2 anos, o Bahia vai ter 49 títulos, não vai mudar nada a vida do Bahia. Eu acho que o Bahia poderia trocar também, já bateu uma vez na trave, foi vice. E o Grupo City certamente trocaria, tá? O Grupo City trabalha com real. Eu acho que o Grupo City trocaria pelo time da Copa São Paulo. E financeiramente, um time da Copa São Paulo, a valorização, eu acho que seria algumas vezes mais do que qualquer coisa que aconteça se for campeão pernambucano. Cássio, 712 votos, tá? Até aqui. 82,5% para a Copinha e 17,5% para o estadual. Sim, mas aí tu tem que até tu colocar, mas é o Santa Cruz, viu? O cara explica assim, é pro Santa, viu? Não é para perder pro Salgueiro, não. É perder pro Santa, na ilha, grana, alambrada, aquela coisa toda. Pronto, pronto, é isso, trocando pela Copa São Paulo. Jonathan Sátiro lembra aqui que Francisco não foi para a Copinha porque não aceitou renovar o salário antes. Eu lembro dessa história, né? Então significa que os caras estão amarrados, né? Se quem não foi porque não tinha isso, significa que o time lá tá bem amarrado. E, Fred, a gente tá falando assim na greia, tudo só trocante, acontecesse, mas assim,
Eu garanto a você que o nervosismo de uma final dessa, como foi a torcida do Bahia quando jogou a final da Copa São Paulo, meu irmão, é de final grande. O cara não assistir uma final dessa. Para o Corinthians, talvez. O Corinthians tem 10 títulos, fora não sei quantos vices e tal. Mas para quem nunca chegou, eu acho que haveria sim. O próprio Palmeiras, ano passado, nunca ter sido campeão da Copa São Paulo, o Palmeiras estava assim, muito nervoso para ganhar o seu primeiro título, porque era o único grande de São Paulo que não tinha. E eu acho que qualquer clube do Nordeste que chegasse numa decisão, meu irmão, o cara assistiria a final no dia, no aniversário de São Paulo, no nível que ele assiste um clássico, assim, eu acho. Não assistiria com desprendimento, não. Acho que o cara assistiria para acusar o golpe, perdendo. Agora, cara, sabe o que é que eu acho engraçado? Né? Eu fiz essa enquete e tal. A torcida do Sport respondeu, né? A maioria nessa mesma linha que a gente está falando. E nosso amigo Romero, né, torcedor de Santa Cruz, ele riu da enquete. É impressionante como assim, são visões diferentes. A galera do Santa não aceita muito essa questão de desvalorização do estadual, né? Um pouco engraçado isso, né? Como tem uma cultura diferente. Como se fosse assim, uma desculpa de torcedor do esporte prévia, né? Uma coisa assim. Eu acho. Mas isso é questão cultural. Pronto, acho que a galera me conhece aqui um pouquinho já, aqui, meu irmão. Acho que a turma sabe que eu não tô enrolando, não, meu irmão. Tô falando a verdade. Não, a gente porra. Estadual assim é muito complicado, a vontade E olha que eu ressalvei. Eu disse aqui, ó, fosse valendo o Hexa, não vou, porra, não tá entendendo assim? Exatamente, ou algo assim, uma coisa mais redondinha, com peso dessa forma. Eu tô falando esse estadual específico, ó, esse estadual, tipo, o Sport foi campeão 43, não é bi, não é tri, não é nada, tipo, ganha a Copa do Brasil, festa, volta a ser campeão depois de alguns anos, tudo bem. E eu não tô trocando título por classe, eu tô trocando título por outro título, né?